Desde o início de sua história, a humanidade faz muitas perguntas. A sociedade atual também continua com as suas indagações. A doutrina espírita nos oferece as reflexões acerca das respostas que a vida nos exige. Está começando mais uma edição do A Vida em Foco. Convidamos você para nos acompanhar pelos temas de hoje. Fique conosco! Enquanto espíritos encarnados, que têm como característica a existência física, é necessário considerar que alguns cuidados fazem parte de nossa trajetória corporal. Contudo, precisa-se entender até que ponto devemos tomar cuidado quanto àquilo que é ou não importante. Há alguns cuidados que são paliativos, que resolvem situações imediatas, mas não aquelas de maior importância. Por isso, te convidamos para que acompanhe conosco o programa de hoje, que tem como tema Cuidados Paliativos. Confira agora a crônica da semana. A história da humanidade tem sido marcada por guerras, conflitos, crueldades e sofrimentos. A brutalidade persiste como um resquício de momentos anteriores em que o homem precisava sobreviver num meio natural difícil. Com a inteligência, amplificou sua força e conseguiu então dominar a paisagem e se impor. No entanto, numa análise mais profunda, percebemos que uma capacidade anterior, mais básica e mais relevante, é que garantiu à nossa espécie a sua sobrevivência. A ternura que os filhotes humanos inspiram em seus pais. Quem em condições normais consegue resistir ao apelo da doçura, da fragilidade de um bebê? Eis nossa mais importante característica, a capacidade de sermos afetados pela ternura e responder a ela com amor e bondade. Não fosse assim, os bebês simplesmente morreriam e a humanidade não teria chegado até aqui. Espíritos mais desenvolvidos, como Madre Teresa de Calcutá, por exemplo, deixaram-se inundar de ternura, de bondade, oferecendo-a não apenas aos seus mais próximos, mas a todos os que precisassem do seu calor humano. Ela dizia: nossas portas nunca estarão fechadas por serem as últimas com que alguém pode contar. É inegável que a experiência humana guarda sentidos profundos e que Deus nos colocou aqui para realizarmos parte do avanço na direção do conhecimento do universo. É inegável também que neste processo, enquanto não damos o passo seguinte, ficamos expostos às intempéries do mundo, às convulsões sociais, aos desafios da existência num planeta ainda jovem, e sofremos, embora a Terra seja uma mãe bela e generosa. No entanto, sofreremos cada vez menos na medida em que a bondade tome cada vez mais conta da nossa alma. Teremos então mais Teresas e menos guerreiros, menos dor e mais alívio. Quando nos colocou neste mundo, o Criador não nos deixou sem proteção. A nossa proteção não vem da força nem da inteligência, vem da bondade de uns para com os outros. Neste programa, estamos falando sobre cuidados paliativos. Quais são eles e como identificá-los? Acompanhe a entrevista de hoje com o Dr. Marcelo Collin. Olá! Seja bem-vindo a mais uma edição do programa Vida em Foco. O tema de hoje é cuidados paliativos. E o nosso amigo que vai falar sobre isso é o Marcelo Collin, médico especializado em medicina de família e comunidade. Marcelo, seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite de novo, Lúcio. Amigo,
Cuidados paliativos é um tema difícil, nós que somos médicos sabemos disso. O que é exatamente cuidados paliativos? Tem algumas definições sobre cuidados paliativos, assim, né? Mas, grosso modo, cuidados paliativos é o conjunto de ações, de atitudes, de cuidados que a gente toma quando a gente não tem mais a perspectiva de curar uma doença, mas para tentar, então, minimizar o impacto daquela doença na vida da pessoa. Facilitar mesmo a vida dela nesses momentos em que a gente não tem a perspectiva de conseguir recuperar completamente a saúde da pessoa. Existem muitas situações, né? São diferentes as doenças que podem levar uma pessoa a um quadro de cuidados paliativos. A gente sempre lembra do câncer, né? Que é o que começou mesmo o programa dos cuidados paliativos, aqueles cânceres que eram considerados intratáveis, inoperáveis, incuráveis, mas várias doenças degenerativas, na sua história natural, tem um momento que a gente diz, olha, agora não temos mais perspectiva de cura, então nós vamos trabalhar aqui buscando outros objetivos. O central, sempre o objetivo central é buscar a qualidade de vida, né? Vamos tentar dar qualidade para esse tempo, que ninguém sabe, né? Nenhum médico do mundo tem bola de cristal para dizer, às vezes, se é 1 mês, 3 meses, 6 meses. Nós frequentemente somos surpreendidos por pessoas que a gente achou que ia ficar bastante tempo ainda e acabam evoluindo rapidamente. Seguramente. E outras que a gente achava que ia acontecer em questão de semanas e demoram vários meses, às vezes, para acontecer. Então, cuidados paliativos é o conjunto de ações que a gente toma quando o nosso objetivo não é curar, mas tentar oferecer qualidade de vida para uma pessoa que vai progredir para uma perda de função num prazo relativamente curto, embora a gente não possa dar certeza do tamanho do prazo. Muitos familiares questionam muito a razão pela qual isso é prolongado, muitas vezes, né? Porque gera dor, gera muito questionamento de todas as razões, assim, né? O que o Espiritismo tem a dizer sobre isso? A gente ouve isso, né, das pessoas que têm um doente nessas condições, né? Elas sempre querem achar um culpado, assim, né? Ah, mas se o médico tivesse visto antes, mas se eu tivesse convencido ele a procurar o serviço antes, mas se não tivesse comido daquele jeito, se eu tivesse feito atividade. E dentro dessas negociações, que são muito naturais do processo do luto, da perda de um ente querido que a gente vai sentindo escapando pelos nossos dedos, também tem aquela pergunta assim, por que Deus permite que uma coisa dessas aconteça? Primeiro, quando a gente está falando em cuidados paliativos, a gente também está tangenciando o tema do luto, né, da morte. E não é fácil perder um ente querido, porque quando acontece de uma doença degenerativa, um pouco mais prolongada, essa que depende dos cuidados paliativos, é um sofrimento para a família, claro que é. Agora, perder subitamente uma pessoa que você não estava preparado, um acidente de trânsito, né, um pai de família tem aquilo, um assassinato, uma coisa desse gênero, também tem as suas dificuldades. Então, a primeira noção que a gente tem que ter é que perder um ente querido nunca é fácil. Então, aqueles que vão para as doenças crônico-degenerativas, e a gente pode se antecipar, também tem uma razão para que essas coisas aconteçam. Cada caso é um caso, não dá para a gente generalizar essas circunstâncias. Agora, há que se considerar que, via de regra, quando a pessoa vai evoluindo com uma doença degenerativa, é realmente a providência dando um sinal assim, olhe, aproveitem de alguma maneira esse momento, procurem entender esse momento, por que as coisas estão acontecendo dessa maneira. E esse recado pode ser para um, para outro ou para os dois. Que dois? Pode ser para a pessoa que está passando a doença, para que ela saiba que tem um tempo e reflita sobre esse tempo, reflita sobre essa transitoriedade da vida, reflita sobre as coisas que são importantes para a vida dela, ou para as pessoas que convivem mais próximas dela, que não é só os familiares, tem os amigos, as pessoas que compartilham da vida também, que vendo a degenerescência do corpo da outra pessoa, também vão poder refletir de diversas maneiras. Então, uma coisa é clara, sempre existe uma razão para as coisas acontecerem na nossa vida. E a gente buscar compreender melhor, absorver toda essa razão, é a melhor maneira de lidar. Então, aqui, mais uma vez, como com muitas situações da nossa vida que são sofridas, é importante que a gente aprenda a fazer as perguntas certas. Porque, frequentemente, quando a gente está diante de uma dificuldade, a nossa pergunta é, por quê?
Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Só que é um porquê de procurar um culpado e que nos leva a muito poucas respostas. Então, para mim, a primeira pergunta que a gente deve se fazer é o quê? O que eu estou sentindo? O que está se passando comigo? Como é que isso está mexendo comigo? De que maneira as coisas vieram a estar como estão? Porque uma pessoa que se descobre com uma doença que não vai ter muito o que fazer, que ela não sabe exatamente o curso, mas prevê um determinado caminho, repassa a sua vida inteira naquele momento. Né? Sempre tem, eu me lembro do Roberto Chiniachi, que hoje é conhecido pelo seu trabalho com promoção do ser humano, né? E ele era médico intensivista, né? Ele trabalhava com UTI. E ele dizia que ele sempre via as pessoas naquela condição, entre a vida e a morte, encarando meses de sofrimento, e via sempre as mesmas reclamações. Você acha que tinha alguém reclamando assim, por que eu não fiz mais um mestrado? Por que eu não comprei mais um carro? Por que eu não fiz mais um curso? Você acha que as pessoas faziam essas coisas? Ninguém. Com certeza não, né? Ninguém se perguntava essas coisas. Todo mundo dizia, por que eu não dei mais qualidade para o meu tempo? Porque essas situações nos levam a repensar, às vezes, uma vida. Na UTI, às vezes, você tem a chance de voltar, se recuperar completamente e seguir. Nos cuidados paliativos, via de regra, só se acontecer algo muito fora do esperado. Mas mesmo assim, nós temos a oportunidade de repensar para o nosso futuro. Porque a gente não pode circunscrever o nosso pensamento a uma existência física. Então, se eu me descubro com uma doença grave, provavelmente fatal e progressiva, eu posso sim repensar valores e vou levar o que eu ganhar com isso para as próximas. É isso que o Espiritismo vem mostrar para nós que tem justiça e tem magnanimidade de Deus aí. Aquele crescimento que a gente... Porque é um crescimento malhado a ferro. É um crescimento debaixo de dificuldades. A gente vai poder desfrutar dele em algum momento. O que a gente aprenda nessa situação de dificuldades, a gente vai poder utilizar para nos trazer uma situação de mais tranquilidade, de mais paz, de alguma maneira melhor, para as chances que nós teremos adiante também. Então, tanto para os que ficam como para quem vai, todo mundo pode colher frutos que vão render para ele resultados no futuro ali. Marcelo, um ponto que gera muita curiosidade são os fenômenos espirituais, nem diria num momento, mas numa época como essa. Mas isso nós vamos conversar após o intervalo, ok? Fique conosco, já retornaremos. A Vida em Foco vai para uma breve pausa e logo retornaremos com a entrevista de hoje. Aguarde! Retornamos com o segundo bloco de entrevista. A Vida em Foco traz como tema cuidados paliativos. Acompanhe. Estamos retornando com o tema cuidados paliativos com o nosso amigo Marcelo Collin, médico. Marcelo, antes do intervalo, eu te questionei a respeito do que gera muita curiosidade dos fenômenos espirituais que acontecem durante a época dos cuidados paliativos. Não necessariamente o momento da desencarnação, mas o que pode levar dias, semanas e até meses mesmo. Né? Como que a espiritualidade atua nesse momento? Frequentemente, quando a pessoa se percebe nessa circunstância e finalmente aceita, porque tem todo aquele período em que a gente fica ainda brigando com essa perspectiva, né? Frequentemente a gente começa negando, daí fica querendo, de alguma maneira, negociar. Então, são coisas muito humanas nossas. Mas a partir do momento que a gente se reconhece, no fundo, a gente se sente sulcado, rasgado por uma realidade. A gente percebe que todo aquele nosso senso de que a matéria era tudo na nossa vida, era um castelo de cartas que vai caindo. Aí você fala, meu Deus, como é que isso poderia ser desse jeito? Né? E não tem quem não se ponha reflexivo nesse momento. E nessa hora que a gente se rasga, se sulca, é como aquela ideia do solo, né? Que para que a semente possa cair, precisa ser cortado naquele momento. Então, quando a gente se descobre nessa situação, ou descobre um familiar próximo que também nos rasga intimamente, está junto daquela pessoa que sofre, estarmos ligados àquela pessoa que sofre, nós oferecemos um coração fértil.
E daí fenômenos espirituais muito interessantes podem acontecer. Tem os fenômenos que são próprios nossos. A gente vê desabrochar determinados sentimentos, determinados pensamentos, começamos a adotar atitudes diferentes. Eu enfrentei isso, né? Meu pai passou um período relativamente longo de cuidados paliativos na sua doença, e eu me lembro de olhar para ele assim e ver uma pessoa diferente, mas assim com semanas que ele tinha entrado naquele processo, falando de coisas que ele nunca tinha falado, eu, filho, né? Ele nunca tinha compartilhado comigo, começou a me passar sabedorias para a minha vida, que se não fosse ele estar cortado ali, aquilo desabrochava dele mesmo, né? De repente eu preciso passar outras coisas mais importantes para o meu filho que vai ficar agora e eu sabendo que eu estou indo. Então, da mesma maneira que a gente permite que forças que são nossas próprias atuem mais intensamente naquele momento, também a espiritualidade acaba encontrando um pouco mais de receptividade nos nossos corações. Então, para a gente que estava, às vezes, totalmente engolido pela rotina e pelo estresse e pelas tarefas de todos os dias, essa parada abrupta nos permite a sensibilidade para outras questões, inclusive espíritos desencarnados, que nos acompanham, né? Isso é uma coisa muito clara, nós temos espíritos que nos acompanham a todo momento e é muito frequente as pessoas olharem isso do ponto de vista negativo, né? Das tentações, disso, daquilo, mas o mais da verdade, o interesse principal é que a gente cresça, né? Então os bons espíritos sempre estão ali para nos infundir boas ideias, vão encontrar às vezes nesse momento a chance de nos infundir bons pensamentos, bons sentimentos e que a gente se conduza de uma maneira melhor. Ao mesmo tempo em que já podem ir preparando a própria desencarnação. A desencarnação, a separação entre a alma, que somos nós de verdade, e o corpo, que não somos nós, né? Porque fica claro, quando a gente vai entendendo um pouco mais a espiritualidade, que o meu olho é tanto meu como é meu óculos. Meu olho e meu óculos são instrumentos dos quais o meu espírito se utiliza. A minha pele e a minha camisa aqui são instrumentos dos quais eu estou me utilizando nesse momento. É uma circunstância ali que inclusive nesses momentos a gente passa a pensar um pouquinho melhor e entender de uma maneira diferente isso. Então, para que eu consiga me separar do meu corpo, tem um processo também. Tirar a camisa, eu tenho que abrir o botão, senão fica difícil, né? Então, para eu me separar do corpo, também vai acontecendo um processo. Então, durante os cuidados paliativos, também já vai acontecendo esse desligamento, que permite a pessoa também, às vezes, um contato mais presente com a espiritualidade, uma visão. Às vezes ele tem fenômenos que a gente tem dificuldade mesmo para definir se é esperança, alucinação ou se são de fato visões do mundo espiritual, porque pode ser qualquer uma das coisas, cada caso é um caso, mas que ficam facilitados nesse momento também esse contato com a espiritualidade. Então não é de se estranhar, eu vi aquele vozinho que já tinha ido, eu vi a presença, assim, porque pode de fato já estar fazendo esse entreolhar do mundo espiritual para o qual ele está transitando a pouco e pouco, se desprendendo aí desse cárcere, porque para nós espíritos o corpo é um cárcere, é uma coisa difícil de carregar para lá e para cá, sabe? Marcelo, esse tema realmente é muito interessante, gera muita discussão no bom sentido, né, no bom sentido. Muitas vezes ele é conectado com a eutanásia, que muitos perguntam. Infelizmente nosso tempo acabou, então meu agradecimento de todos que nos assistem, né, por essa conversa, mas eu já gostaria de deixar esse pontinho para o próximo papo, falar, talvez entrar nesse assunto, mas com a visão da doutrina espírita. Podemos pensar nisso, e você então que está aí vivendo a situação hoje dos cuidados paliativos, também não fuja dos sentimentos, né? Procure olhar para eles, ore muito para permitir que esse contato seja o mais positivo possível e não tenha medo da dor, da saudade, do sofrimento que faz parte ali, mas que bem trabalhado pode nos ajudar também a seguir adiante. Muito obrigado mais uma vez. E você, fique conosco, pois o programa segue adiante. Tchau!
Chegou o momento de você esclarecer as suas dúvidas sobre assuntos do cotidiano através da doutrina espírita. Fique agora com o quadro O Espiritismo Esclarece. Confira agora o quadro O Espiritismo Esclarece, com a participação especial de Alessandro Viana de Paula. Considerando a destinação espiritual do Brasil e observando as dificuldades em que vivemos, dá para se ter alguma esperança? Como você vê esta situação? Este é o livro que nós estamos lançando pela editora Frater, Enigmas e Soluções, uma visão espírita para os problemas da vida. E essa pergunta que nos é proposta está aqui no livro quando nós falamos um pouco a respeito da transição planetária, de forma que aqueles que estão nos assistindo poderão adquirir a obra através da editora Frater, cujo site está facilmente acessível na internet ou através do nosso e-mail pessoal para algum contato, vianapaula@uol.com.br. Mas o Brasil, conforme a espiritualidade tem falado, é um Brasil que tem, sem dúvida alguma, uma missão muito especial. Não obstante esse período de crise que passamos, que é uma crise generalizada, quando nós fazemos uma leitura do mundo na atualidade, vemos em outros países crises equivalentes, crises de outras natureza, mas como base em todas elas a crise moral. Por isso vivenciamos esse período de transição planetária, no qual a Terra está deixando de ser um mundo de prova e expiação e será um mundo de regeneração. Quando buscamos a obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, do nosso querido Chico Xavier, nós vemos que Jesus ali legou ao Brasil essa missão. E Divaldo Franco, nosso querido orador, bate muito nessa tecla, demonstrando que o Brasil tem exportado o espiritismo para o mundo. Nós vemos que Divaldo, Raul Teixeira e outros trabalhadores da doutrina têm levado a mensagem espírita para o mundo. Centros espíritas sendo inaugurados ao longo do nosso querido planeta Terra, levando essa mensagem consoladora do Espiritismo. Então não temos dúvida alguma que com essa missão de levar a mensagem espírita aos 4 cantos do mundo, uma das vertentes da missão do Brasil, nós temos a certeza que o Brasil vem lentamente concretizando essa missão, essa destinação pela qual Jesus legou a nós. A nós, brasileiros, nesse momento grave, cabe-nos fidelidade ao Evangelho. Jamais apelarmos para a violência, para o exercício arbitrário das próprias razões, para uma revolução com sangue ou com qualquer tipo de pressão. Este é o momento em que o povo brasileiro está sendo conclamado a demonstrar o seu compromisso com o bem, através de passeatas, carreatas pacíficas, através de uma mudança de conduta, para que possamos sair desse padrão de conduta vigente em nossa sociedade, ainda doentio, ainda distante do Evangelho. Então, o cristão compromissado, o cristão que tem esse compromisso com a pátria, que é um artigo que nós também escrevemos no livro, o compromisso com a pátria, é aquele que vai dizer não às coisas erradas. É aquele que, através do gesto, no seu cotidiano, vai ensinar a postura correta, sem se preocupar com o que as pessoas falarão, com o que outros comentarão. O nosso compromisso é com o bem. O nosso compromisso é com a pátria, com a nossa sociedade, com a nossa cidade, não medindo esforços para a construção dessa sociedade regenerada do porvir. Alberto Almeida nos traz momentos de reflexão com o quadro Espiritualidade em Gotas. Fique conosco. O endereço do céu. A questão número 1017 de O Livro dos Espíritos afirma: trazemos em nós mesmos o inferno e o paraíso. Espiritualidade em gotas. Céu e inferno são questões que fazem parte da história da humanidade e que trazem na ancestralidade percepções diferenciadas. Todavia, hoje, na ultrapassagem de conteúdos que ficaram para trás, descobrimos que, pela via da astronomia, céu para cima é uma utopia. Pela geologia, inferno para dentro da Terra
igualmente isso não corresponde à realidade. Céu e inferno deixaram de ser lugares geográficos para onde as almas seriam lançadas eternamente, seja na bem-aventurança no céu, seja no sofrimento eterno do inferno. Hoje, numa concepção espiritual mais moderna, essas expressões representam o simbolismo, uma metáfora de uma realidade que traduz o processo existencial do homem. Assim, céu e inferno, trazemos em nós mesmos uma realidade ou outra que se manifesta de conformidade com a circunstância. Quantos momentos estamos numa posição que dizemos infernal, por conta de um problema não solucionado, de uma atitude equivocada, de um gesto que logo se traduz num grande drama para a nossa vida. E quantas vezes apenas uma palavra representa um êxtase, um aceno, um afago, uma atitude, nos projeta para uma postura de bem-estar, de bem-aventurança indescritíveis. Todos que somos seres humanos, portanto, trazemos essa ambivalência, trazemos essa bipolaridade colocada dentro de nós mesmos e flutuamos de um extremo ao outro de conformidade com a nossa posição, as nossas escolhas que fazemos na Terra. Mas já nos damos conta de que inferno perene não tem a ver com Deus e de que efetivamente a postura do céu não é da contemplação, da inatividade concedida por Deus aos seus eleitos, de que esse estado de planificação interior é uma escolha que fazemos por um caminho que percorremos, gerando plenitude interna, satisfação, graciosidade. E aonde vamos, estamos no céu. E ele se reflete no nosso entorno, estando no corpo ou fora dele. E de que, efetivamente, todos que estamos na Terra caminhamos para o divino. E de que os estados infernais são circunstâncias que a alma experimenta existencialmente nos seus ensaios de erro e aprendizado. Porque nenhuma das ovelhas que o Pai ofereceu a Jesus para que ele cuidasse haveria de se perder. Estamos no caminho do céu. O endereço é o amor e o bem. A Vida em Foco volta na semana que vem com mais novidades. Agradecemos todas as participações que nos ajudam a construir e a melhorar o programa. Por isso, se você quiser entrar em contato, mande seu e-mail para contato@avidaemfoco.com.br. Se você perdeu alguma edição anterior do programa, acesse www.avidaemfoco.com.br. A sua companhia é muito importante para nós, então continue conosco na próxima edição do programa. Até lá!